Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua pro 50º. Olha para a poesia. Sim, é interessante pensar nisso, que o que começou de uma maneira completamente despretensiosa para ocupar um pouco de espaço e tempo durante a pandemia acabou se convertendo num hábito. É bastante bom isso, e é legal notar como as coisas feitas devagar, com um pouco de regularidade, com um pouco de persistência, acabam resultando em algo muito maior do que originalmente elas pretendiam ser. Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. O ditado chinês é um pouco lugar comum a respeito disso. O caminho mais curto e o mais longo começam sempre com o primeiro passo, e é interessante, mas ao mesmo tempo é legal pensar no seguinte: mais do que o primeiro passo, é o passo seguinte. O passo seguinte é fundamental. E para saber qual é o próximo passo, qual é o passo seguinte, eu optei por, neste 50º episódio, nesse 50º programa, mexer com um poema um pouco maior do que o usual. Ele vai certamente ocupar 2 ou até 3 slides no final da apresentação, quando eu deixo o texto para ser lido por vocês outra vez depois de eu ter lido e comentado. É o Cântico Negro do José Régio, mas acho que não existe texto melhor para este momento, para marcar esta virada emblemática, porque sim, 50 é um número meio emblemático. Então vamos ao Cântico Negro. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem: vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há em meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços, e nunca vou por ali. A minha glória é esta: criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se ao que busco saber nenhum de vós responde, por que me repetis? Vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. Se vim ao mundo foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis machados, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos. E tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mas ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga: vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se alevantou, é um átomo a mais que se animou.
Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. É um poema poderosíssimo, é fantástico, sempre me entusiasma ler e reler e reler e reler, que é esse um dos trabalhos fundamentais da poesia. Reler, reler, porque ela dá novos movimentos ao mundo e nada melhor do que esse movimento dado pelo José Régio, que, como eu, era professor de literatura, uma figura que não fazia grandes estardalhaços na cena literária portuguesa, viveu aparentemente numa modesta segurança de província, mas isso não quer dizer nada no conjunto do grande diálogo que é a literatura. A respeito desse texto, não vai ser fácil fazer uma leitura, como eu gosto de fazer usualmente, verso a verso, passo a passo. É mais interessante pegar o conjunto, porque ele é bastante longo para os padrões a que se propõe este canal. A ideia fundamental é a oposição entre este vem por aqui, que algumas figuras oferecem ao eu do poema. Agora, interessantíssimo, quem são essas figuras? Elas têm olhos doces, elas têm o sangue dos avós, elas têm estradas, jardins, canteiros, pátrias, tetos. A pessoa que fala neste poema, vem por aqui, tem todas as seguranças que são garantidas por uma estabilidade de tradição. Vocês sabem já, quem acompanha, que eu não tenho problema nenhum com a tradição, mas é interessante a ideia aqui, porque essas pessoas, do modo como estão mencionadas aqui, como são trabalhadas aqui, elas não têm mais do que essa tradição e essa doçura que é a submissão à tradição. Elas têm as coisas pré-definidas e o que o poema está procurando construir como a opção do sujeito é exatamente a imprecisão, a não clareza, a não organização prévia. Hoje que a gente tem muito espalhadamente por aí as ideias de gestão, as ideias de planejamento, as ideias de estratégias, o Cântico Negro é um poema fantástico da anti-estratégia, que significa o quê? Não que a gente não deva reagir às coisas, mas justamente a gente deve reagir às coisas, não criar as coisas para se reagir. A gente precisa, na opinião desse eu lírico que se expressa dentro do texto, a gente precisa encontrar um movimento, porque o movimento do vem por aqui não é um movimento de verdade. Ele é um movimento que já existe, ele é, na verdade, uma repetição. Nesse sentido, é interessante reconhecer quem é o eu que está falando, quem é esse eu que recusa o vem por aqui. Ele é o homem cujos olhos têm ironias e cansaços, e não são olhos doces, são olhos laços. Um parênteses, é fantástico como neste poema a liberdade da métrica, que não é utilizada na forma tradicional, ela é pontuada, ela é salpicada e tem brilhos para cá e para lá de rimas que se perdem, às vezes nos fins dos versos, às vezes dentro dos versos. É muito interessante notar como esses são elementos que, na construção própria do texto, apontam para esse lugar diferente do caminho, que não é o lugar pré-definido. Se o assunto do texto é não seguir o caminho pré-definido, optando por seguir o caminho que se me apresenta, a mesma coisa acontece no plano sonoro, em que o caminho não está pré-definido pela rima, mas sim o caminho se constrói através das rimas que surgem aqui
e ali, as rimas que brilham aqui e ali. Fecho parênteses. Esse eu, de olhos laços, que tem ironias e cansaços, ele diz que rasgou o ventre da mãe sem vontade. Interessante. Ele se apresenta aqui, como eu já tinha mencionado antes, na reação. É uma figura que reage ao mundo que se coloca a ele. O ponto importante é que ele não reage de forma pré-determinada. Ele não reage dentro dos padrões que são esperados de alguém na situação em que ele vive, que na verdade não é nem um pouco clara. É um poema, deste ponto de vista, extremamente abstrato, porque ele não traz quase indicações materiais. Existe, claro, a ideia do caminho, existe, claro, algumas ideias como o ventre da mãe, existem os passos lamacentos, mas é um poema muito de ideias, mais do que de imagens materiais e sensórias. Esse eu que se coloca desse jeito, ele também fala da sua loucura. O que lhe guia é a sua loucura. E mais do que a loucura, ele fala que ele nasce os seus desejos nascem do casamento de Deus e o diabo. A ideia de contradição que é tão cara a todos os movimentos modernos, a partir do romantismo, é uma ideia interessante porque ela se coloca como o conflito semelhante ao conflito que domina o texto como um todo, que é o vem por aqui, não vou por aí. É do conflito, então, que surge a possibilidade de reação. Para reutilizar uma imagem bastante antiga na tradição ocidental, que remonta ao Heráclito de Éfeso, o conflito é de todas as coisas, pai, de todas as coisas, a origem. E a alguns ele fez reis, a outros ele fez escravos. Não sei se com Heráclito de Éfeso na cabeça, ou se com a sua própria intuição, ou se vamos citar a La Jung, com um inconsciente coletivo da transgressão na cabeça. O José Régio constrói nesse poema este eu que, ao encarar o conflito de frente e não buscar a conciliação fácil do caminho que alguém se lhe apresenta, se vincula à ideia, também um pouco tradicional, de abrir espaços, de civilizar. Porque, veja, ele fala dos caminhos a serem abertos dentro das florestas. Não é com as ferramentas dos outros, não é com as saídas dos outros que eu vou resolver o meu problema. O que, na verdade, tem a ver muito fortemente com o estar vivo. É um poema vitalista no sentido de encarar a vida de frente, encarar a vida como um desafio que, desde o nascimento, a ideia do nascimento é importante, pode até ter uma coisa instintiva, porque sim, não vamos negar que somos animais, que trazemos uma carga instintiva, mas note que ele não fala da carga instintiva. O instinto, o abrir o ventre à mãe, foi um sem vontade. Foi algo que não foi um movimento dele. E aqui a gente tem um dos pontos fundamentais do texto. Porque ele fala o tempo todo sobre a vontade. Se existe esse lado instintivo, que é uma das reações, por outro lado, o poema todo está negando a importância, ou, mais do que isso, a preponderância da resposta que não é instintiva, da resposta pré-fabricada, da resposta social. O que o eu desse poema está propondo é encontrar suas próprias respostas, é abrir seus próprios espaços. Nesse sentido, a última estrofe é genial. As
piedosas intenções e as definições dos outros que têm a resposta, que têm as saídas, mas as saídas que estão sendo repetidas eternamente, claro que não satisfazem a esse eu que enfrenta a novidade, que enfrenta a diversidade de vivências que o mundo lhe oferece. Por isso que ele mesmo se identifica como um átomo que se animou a mais. Tem ecos fantásticos aqui, além do Heráclito, do epicurismo, que colocava como questão fundamental o quê? Um dado de que os átomos, segundo a teoria que o Epicuro adota vinda do Demócrito, os átomos seguem sempre o mesmo caminho, até que existe o clinamen. E o clinamen é o quê? É a quebra da sequência normal. Por isso, o eu do poema é um átomo a mais que se levantou. Ele é o átomo do clinamen. É o átomo que decide ir por outro caminho, decide fazer uma coisa diferente, e é aí que surge todo o mundo, é aí que surge toda a realidade, porque senão seria tudo uma faixa compacta de átomos que seguem o mesmo caminho. Não sei por onde vou, porque justamente os caminhos estão se apresentando, porque os caminhos se multiplicam. Não sei para onde vou, porque, na verdade, não existe um plano pré-definido, já que a cada decisão se multiplicam outra vez as possibilidades. Sei que não vou por aí. Essa é a coisa fundamental. Não vou por aí nessas épocas em que a gente vive com planos, com estratégias. Eu, ao mexer com esse modesto canal de YouTube, já ouvi um monte de vezes, mas você tem que fazer as coisas para monetizar melhor. Você não pode fazer a coisa desse jeito. Eu tive recomendações logo no começo do canal de, não, você não pode começar os seus vídeos com, em primeiro lugar, educação, bom dia. Porque isso alguns dos seus alunos já sabem, mas o público não conhece. E daí que o público não conhece. Eu vou fazer o que eu acho mais interessante para quebrar, inclusive, as regras. Existem algoritmos que decidem o que fazer? Muito bem, sigamos outro caminho que não o dos algoritmos. Se eles me dizem, vem por aqui, eu não vou seguir os algoritmos necessariamente. Eu vou fazer alguma coisa que eu acredito que seja uma reação positiva, e positiva não no sentido de joinha ou otimista, positiva no sentido de é uma decisão, é um ato voluntário em direção a alguma coisa que eu possa não saber o que é exatamente, mas eu sei negativamente o que eu não quero. Com o José Régio, e aqui eu sigo não o que eles dizem, mas o que ele diz, e converso com uma singularidade. Junto com o José Régio, eu não vou por aí.